Olá, nesse vídeo faremos duas demonstrações diferentes da validade do Teorema de Pitágoras. Bom, mas antes de iniciar vamos falar o que é o Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras diz que se você tem um triângulo retângulo, o que é um triângulo retângulo? Bom, é um triângulo que possui um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, como esse triângulo aqui. Então, se esse lado aqui tem comprimento A, esse lado aqui tem comprimento B e esse lado aqui tem comprimento C, então vale que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação entre os lados de um triângulo retângulo. Certo, agora vamos começar a primeira demonstração. Vou começar chamando esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta. Bom, a gente sabe que num triângulo qualquer, não apenas num triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos devem somar 180 graus. Agora, pegando o caso particular de um triângulo retângulo, como esse ângulo é 90 graus, os outros dois têm que somar 90 graus também, para que juntamente a esse some 180. Então a gente tem que alfa mais beta é 90 graus. Então agora a gente consegue fazer o seguinte procedimento. Digamos que aqui eu faço uma réplica perfeita do triângulo lá esse triângulo aqui do cantinho. Certo. Digamos que essa seja uma cópia perfeita. Então digamos que aqui eu tenho então o lado C, aqui eu tenho o lado B e aqui eu tenho o lado A. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, esse ângulo aqui é o alfa, esse ângulo aqui é o beta. Agora eu vou fazer aqui em cima o mesmo triângulo, porém sendo esse lado aqui igual a B, esse lado aqui igual a C e esse lado aqui igual a A. Agora eu vou fazer mais um triângulo aqui do lado, sendo esse lado aqui igual a B, esse lado aqui igual a C e esse lado aqui igual a A. Agora eu vou fazer o outro triângulo aqui, sendo esse lado aqui igual a B, esse lado aqui igual a C e sendo então esse lado aqui igual a A. Ok, então como esse lado é C, nós temos aqui alfa, aqui beta. Da mesma forma, esse ângulo é 90 graus, então a gente tem aqui alfa, aqui beta. Aqui a gente então tem beta, aqui alfa e aqui o ângulo reto. Ok, agora eu afirmo que isso aqui dentro é realmente um quadrado. E esse lado aqui 90 graus, esse ângulo aqui é 90 graus. Bom, e por que é 90 graus? Bom, a gente sabe que todo esse ângulo aqui, ele é 180 graus, certo? Então, a soma desses três ângulos, alfa, beta e esse ângulo, tem que ser 180 graus. Como alfa mais beta é 90 graus, sobra para esse carinha aqui ser 90 graus para fechar 180. Então, de fato, é um ângulo reto. Esse mesmo argumento vale para cá, aqui e aqui. Então a gente tem que isso aqui dentro, de fato, é um quadrado. Agora vamos calcular a área dessa região como um todo. Bom, nós temos aqui então, pelo lado de fora, um quadrado de lado, esse lado aqui é B mais C, certo? Então a área desse quadrado como um todo é B mais C ao quadrado. Por outro lado, essa área é igual à soma dessas áreas internas. Então a gente consegue calcular elas fazendo 4 vezes a área de triângulo, ou seja, 4 vezes quanto é a área do triângulo? É B, que é a altura, vezes C, dividido por 2, certo? Então é B vezes C dividido por 2.
somado à área desse quadrado interno, que é a ao quadrado, porque o lado do quadrado é a. Agora a gente consegue remover o 2 do denominador dividindo por 4. Então a gente tem aqui 2bc mais a quadrado. E por outro lado, utilizando as relações de produtos notáveis, a gente tem que esse quadrado aqui, b mais c ao quadrado, é b ao quadrado mais 2bc mais c quadrado. Agora observe que a gente tem esse termo aqui e esse termo aqui, então a gente pode cortá-los. A gente obtém então b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Ok, essa foi uma demonstração dele. Agora vamos demonstrar de uma outra forma. Então, começando a segunda demonstração, a gente consegue traçar aqui uma linha reta desse ponto até aqui, de forma que essa linha divida 80 graus do lado dessa linha em dois ângulos retos. Um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Bom, vamos chamar esse ângulo aqui de θ e esse ângulo aqui de ômega. Também vamos chamar esse lado aqui de L e essa parte aqui vamos chamar de X e esse restante aqui em cima vamos chamar de Y. A gente tem, né, então que o somatório de X mais Y é igual a A. Então, agora vamos ver certas relações entre os ângulos. A gente tem que o θ mais o ômega, eles devem somar 90 graus, porque eles dividiram o ângulo de 90 graus. Então, eles devem ser igual a 90 graus. Como esse triângulo de baixo é um triângulo retângulo, nós temos esse ângulo aqui, reto, então esses dois ângulos, da mesma forma que a gente viu que o alfa mais beta somam 90 graus, esses dois ângulos devem somar 90 graus também. Então a gente tem que alfa mais θ é 90 graus. O mesmo argumento vale para o triângulo aqui de cima. Então o beta mais o ômega também tem que somar 90 graus. Então beta mais ômega é 90 graus. Agora, a gente consegue subtrair da primeira equação a segunda equação. Então a gente consegue cortar esse θ, né? E a gente tem ômega menos alfa é igual a zero. A gente vai com menos alfa aqui para cima, os θ se cancelam, o ômega sobra somando aqui e os 90 graus cancelam. Daqui a gente tira que alfa é igual a ômega. Então a gente tem que esse ângulo aqui é igual a alfa. Agora, subtraindo de novo da primeira equação a terceira, a gente tira então que o θ se mantém, a gente tem um menos beta, e os dois ômega se cortam. No lado direito, os 90 graus se cortam. Então, θ menos beta igual a zero, e assim a gente conclui que θ é igual a beta. Então aqui a gente tem que esse ângulo é igual a beta. Assim a gente construiu dois triângulos que possuem os mesmos ângulos que o triângulo maior. Então agora a gente tem três triângulos retângulos. O triângulo original, com ângulos alfa, beta e lados A, B e C. E a gente tem dois outros triângulos que são dados por essas partes internas aqui. A gente tem esse triângulo menorzinho aqui, com ângulos também beta e alfa, mas que possui agora, falando desse aqui de cima, possui uma hipotenusa igual a B, um ângulo oposto ao ângulo beta dado por L, e esse lado aqui sendo Y. E a gente tem esse triângulo de baixo aqui, que possui também um ângulo reto, um ângulo beta e um ângulo alfa, de tal forma que sua hipotenusa é igual a C, observe, o C está oposto ao ângulo reto, então nós temos uma hipotenusa igual a C, um cateto adjacente ao ângulo beta igual a L, e um cateto oposto ao ângulo beta igual a X. Agora a gente tem triângulos que são equivalentes aqui, em questão de seus ângulos. Então, as relações
de razões entre lados deve ser a mesma para todos os triângulos. Então a gente tem, por exemplo, utilizando esse primeiro triângulo e o triângulo grande, que B sobre Y, ou seja, a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo beta, tem que ser igual a hipotenusa dividido pelo ângulo ou pelo lado adjacente ao ângulo beta. Então tem que ser igual a A sobre B. Daqui a gente tira aqui, multiplicando os denominadores aqui, a gente tem então que B ao quadrado é igual a A vezes Y. Essa é a nossa primeira relação. Agora, utilizando o segundo triângulo, a gente tem que C sobre X tem que ser igual a A sobre C. A gente utilizou a mesma coisa aqui. Na verdade, utilizamos o oposto agora, não o adjacente ao ângulo beta. Nós pegamos a hipotenusa e dividimos pelo lado oposto ao ângulo beta. Aqui nós fizemos a mesma coisa. Pegamos a hipotenusa e dividimos pelo lado oposto ao ângulo beta. Essas razões têm que ser iguais. De fato, isso é o seno do ângulo beta, certo? Na verdade, 1 sobre o seno. Então, a gente multiplicando aqui os denominadores, cruzado aqui, né? Nós obtemos que C ao quadrado é igual a vezes x. Essa é a segunda relação. Agora vamos somar essa equação com essa aqui. Nós temos então que b quadrado mais c quadrado é igual a vezes y mais a vezes x. A gente consegue escrever isso aqui fatorando a, né, dessa soma. Então nós temos a vezes y mais x. Isso é a mesma coisa que x mais y, certo? E a gente viu que o x mais y é igual a A. De fato, né? Esse A foi dividido em duas partes aqui quando nós fizemos essa reta. E essas duas partes nós chamamos de x e y, né? Então, esse termo aqui é igual a A. Então, isso aqui é A quadrado. Ou seja, a gente conclui que b quadrado mais c quadrado é igual a A quadrado. E essa aqui é a segunda demonstração do Teorema de Pitágoras. Então a gente finalizou, né? Porque a gente mostrou o Teorema de Pitágoras via essa construção aqui do quadrado maior com o quadrado interno. E a gente demonstrou também por essa outra versão, utilizando essa divisão do triângulo retângulo em dois triângulos retângulos. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e nos diga nos comentários qual é o próximo resultado de matemática ou física que você quer ver sendo demonstrado no canal. Obrigado.